a gente fala mais sobre política e sobre outro assunto que dominou aí o país e o campo político, a indicação da deputada federal e presidente nacional do PT, a paranaense Gleisi Hoffmann, para ser ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara utilizaram aí as redes sociais para comentar a indicação de Gleisi Hoffmann. O senador Davi Alcolumbre lembrou do importante papel de dialogar com o parlamento e reafirmou o compromisso de trabalhar em defesa do Brasil. Já o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota, afirmou que sempre teve uma boa relação com a deputada e que espera manter um diálogo permanente a favor do país. Também no X, o antigo Twitter, a Gleisi Hoffmann agradeceu o apoio de Mota e Alcolumbre, afirmou que a relação com as duas casas deverá ser com base no respeito, consideração e conversa. A indicação da Gleisi para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República foi feita no início da tarde de sexta-feira e ela vai, portanto, assumir aí a vaga que foi deixada por Alexandre Padilha, indicado à pasta da Saúde, no lugar de Nízia Trindade. Sem dúvida, essa foi uma mexida que levou ali, por parte do governo, a um recado muito claro da visão que tem de como deve ser conduzida ali a questão política. E há quem diga já, Carlos Coba, que o presidente Lula estaria, de certa forma, alienado da realidade, né? Apartado da realidade, quando se fala aí na urgência de entender quais são as fraquezas do seu governo. Por quê? Exatamente essa pasta é que é responsável pela articulação política, por travar as conversas, teria ali entendimentos políticos de buscar um perfil que tivesse conversa com todos os partidos, que tivesse aquele perfil de fazer as entregas do que foi combinado, que tivesse um bom trânsito, um bom articulador político. E há muitas pessoas que não enxergam esse perfil de Gleisi Hoffmann, que entendiam que ela teria um posto muito mais coerente, digamos, com a atuação que tem na forte defesa do PT, de ser aquela figura de militância que todo partido tem, é natural, é importante que tenha, inclusive, mas nas conversas mais com movimentos sociais, né, nas conversas mais com a militância, e talvez não esse entendimento. No entanto, o Lula já vinha fazendo uma série de elogios à Gleisi, deixando claro que na avaliação dele, ela seria uma excelente ministra em qualquer lugar do mundo. O aniversário do PT deu um recado muito claro a respeito disso. E a gente que já vinha comentando nesse jornal, né, que o governo fazia movimentos de colocar apenas PT ou mais PT dentro dessa sua reforma, com a chegada do Sidônio, com o anúncio do Alexandre Padilha e agora com a Gleisi, né, mais do que nunca ali nesse campo, se pergunta se o governo que veio de 2 anos de um fracasso nessa condução, principalmente no relacionamento com a Câmara Federal, agora vai conseguir, para correr aí contra o relógio e fazer essas entregas que tanto precisa, porque para governar hoje não tem jeito, tem que se relacionar muito bem com o Congresso Federal. E por isso, Nacional, perdão. E por isso, Rafa, que essa indicação aí da Gleisi para o Ministério aí da Articulação Política, né? O cargo é Ministério das Relações Institucionais, mas é basicamente a articulação política aí que a Gleisi agora vai ter que fazer do Palácio da Alvorada com o Congresso Nacional. E essa indicação da Gleisi pode ser um tiro no pé. É uma aposta aí que o Lula faz. Ele sobe, na verdade, a aposta, já que ele está praticamente isolado politicamente, sem uma base de apoio no Congresso, não consegue aprovar nada. E aí ele traz agora a Gleisi para tentar formar uma mínima base para que se possa governar. Agora, a Gleisi não é dessas políticas mais articuladas em relação aos outros partidos, principalmente os de centro-direita. Ela não tem esse viés dessa articulação política. Ela fala muito bem internamente. Agora, para conversar ali com dirigentes partidários do PSD, de outros partidos ali da direita, MDB, enfim, acho que ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E é isso que os congressistas falaram muito após aí esse anúncio do presidente Lula. Agora,
a Gleisi chega com algumas missões, né? Ela que já desde quando o Lula foi eleito em 2022, muita gente, principalmente aqui no Paraná, já esperava que Gleisi virasse aí ministra, assumisse um ministério, um posto ali na esplanada dos ministérios. Não veio, né? Porque Lula disse que precisava da Gleisi para formar um partido para as eleições de 2024, essas eleições municipais do ano passado. Passou as eleições, agora sim ela vem para um ministério. Agora, vem com algumas missões. Além de tentar montar uma base de apoio no Congresso Nacional, ela vai preparar sim o PT para as eleições de 2026. Claro que o grande objetivo do PT é a reeleição do presidente Lula. Vai também tentar dar um mínimo de apoio político ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem aí quase sendo fritado por causa da sua política econômica que está em curso no país, que não está dando certo. A gente está vendo isso, as pesquisas estão mostrando isso, e o reflexo é a queda de popularidade do presidente Lula. Então, a ida da Gleisi para o ministério implica também na saída dela antecipada do PT, né, da presidência nacional do PT, e agora vai abrir uma guerra interna para saber qual grupo político que vai comandar o PT nacional. Você tem de um lado o Edinho Silva, que tem ali entre os seus aliados mais próximos o ex-ministro José Dirceu e também o próprio Fernando Haddad, e você tem do outro lado político, de dentro do PT, a própria Gleisi, que vai tentar fazer ali um aliado seu como sucessor, que tem, por exemplo, pessoas mais ligadas à Gleisi, que ela vai tentar trazer para comandar o partido. E essa briga nacional vai ter reflexo aqui também no Paraná, porque em julho agora também está marcado a eleição aqui no estado do Paraná, e você tem dois grupos, os mesmos na esfera nacional, você tem aqui no Paraná. Você tem o Zeca Dirceu, que é filho do José Dirceu, querendo assumir aqui a presidência do PT do Paraná, tem o apoio do André Vargas, já foi um homem forte aí dentro do partido, e você tem o Arilson Chiorato, esse sim, muito mais próximo de Gleisi Hoffmann, que vai tentar fazer essa sucessão. Agora, vamos dar tempo aí para ver se a Gleisi consegue, no mínimo, ter uma articulação política ali que faça o país andar, porque hoje não anda, justamente porque não tem aliados no Congresso Nacional. Não, e vale dizer que a missão de ter que defender e dar viabilidade pro Haddad parece uma piada, porque eles se dão mal. Ela que foi muito crítica a ele, né? Eles se dão muito mal, exatamente, já foi muito crítica em relação a ele, inclusive a indicação dela ao ministério é vista como um enfraquecimento, de certa forma, ali ao núcleo do Haddad em relação a isso, e foi cercada de críticas. A gente teve o Ciro Nogueira, né, há poucos dias, dizendo que o Lula está desconectado da realidade, que ele está fora da realidade. E a partir desse movimento, mais partidos estão sim avaliando se permanecem ou de que forma permanecem dentro do governo, porque foi entendido ali exatamente como o ato de um presidente isolado, pela leitura que se faz do momento. Então tá bom, queria colocar alguém do PT, porque hoje nos ministérios não encontra ali 100% de adesão, tem gente que tem ministério, mas não vota com o governo necessariamente, mas o perfil já foi alvo de crítica de Omar Aziz, que foi fogo amigo, é aliado do governo, o senador Omar Aziz já falou sobre o perfil da Gleisi Hoffmann. Você tem ali algum termômetro de leitura a respeito dessa medida, né, de que o presidente de fato não está conversando com a realidade, e o próprio Ciro Nogueira, inclusive, já chegou, além de trazendo esse parâmetro, como outros políticos que estão se manifestando sobre isso, o próprio Cacai já tinha feito aquela carta, é um advogado muito ligado ao PT, conhecido nacionalmente. Você tem ali a leitura dele também de que o Sidônio, colocando o Lula para falar livremente, está prejudicando mais do que ajudando. É um risco. E além disso, entrada, Rafa, isso. Porque essa mudança ali, né, no Ministério das Relações Institucionais, muita gente esperava que o Centrão comandasse essa articulação, né? Porque o PT não consegue fazer esse diálogo. A gente viu 2 anos se passaram e o governo do PT não conseguiu conversar, principalmente com os partidos de centro-direita, para fazer essa base mínima para apoiar qualquer coisa no Congresso Nacional. E aí, se o PT não tem muito esse diálogo, Gleisi Hoffmann muito menos, até pelo histórico. Ela é uma política muito mais raiz do PT, ela é do enfrentamento. Então, quando o Lula tira o Padilha e acena
para o Centrão, como se fosse dar, até chegaram a cogitar o nome do deputado federal Isnaldo Bulhões, lá do MDB de Alagoas, como sendo aí talvez o substituto de Padilha, justamente por ter essa conversa com os demais partidos. E não, ao invés de sinalizar essa simpatia ao Centrão, Lula aposta, dobra a aposta e indica a Gleisi Hoffmann, que vai ter, possivelmente, aí o principal desafio dela vai ser conversar com esse partido da centro-direita. A menos que a gente tenha uma grande reviravolta, o PT vai continuar com sérias dificuldades no Congresso Nacional.